bem, nós estamos hoje na casa do senhor Domingos Cardilli, mais conhecido como Domingão Cardilli, para resgatarmos um pouco da história de nossa cidade, relembrando histórias que aconteceram lá no Bar Cardilli nas décadas de 40, 50. Essa gravação é parte de um projeto da Secretaria da Cultura de Itápolis que busca resgatar histórias, áudios, filmes, fotos e tudo que se relaciona com a história da nossa cidade. Apresentação: Domingos Cardilli, 100 anos de idade. Guerino Cardilli, mais conhecido por Lino Cardilli, e o Amadeu Moura Rodrigues, mais conhecido como Pacal, nosso querido Pacal, um grande amigo e freguês do bar. E temos várias histórias desse tempo que nós vamos conversar hoje. Os Cardilli foram os responsáveis por um dos sanduíches mais gostosos e de mais sabor da cidade. Qual era o nome do sanduíche, como era feito, quais os ingredientes que vocês usavam? Eu conheci por vomitado. Pusemos o nome de vomitado. Como é que era feito o vomitado? E agora, Lino? Tomate, queijo, bacon e algum pitadinha de orégano e ficava bom, né? Ficava Tomate fatiado e um azeite. Molho campeiro. E molho. E ficavam vomitados. Vomitado de cachorro. Bom, já que nós estamos falando aí de vomitado, temos duas histórias, né, sobre ele. Era difícil, mas de vez em quando acontecia. Se preparava uma grande quantia de ingredientes e o movimento era fraco. O que se fazia quando os ingredientes do sanduíche ficavam encalhados? É o Celino que escrevia no... Lá nós tocava o nome de toda essa pessoa. Doutor Ramos. Doutor Ramos, pessoas de destaque da cidade. Colocavam o nome. Aí a turma vinha meio bêbado lá e eles falavam que proteção é sair rápido. Geraldo Martoni. Desencaiava o sanduíche. Desencaia. Quais eram os nomes do doutor Ramos? Como? Doutor Ramos, doutor Fausto, doutor Emílio, doutor Oswaldo, doutor Rubem Negrão, toda essa turma de estado. Doutor Maradei. E rapidinho a pessoa via e queria comer, né? Aí eles vinham e comiam o sanduíche encalhado. Desencaiava tudo. Nós ouvimos falar já também que teve uma reclamação um dia que o sanduíche estava doce. Era comigo. Essa história. Essa história aí, existia o Iapeteca aquele dia. Então essa moça chegou com uma penca de caqui e pôs, ela falou, me guarda isso aqui, que eu vou até no Iapeteca e já volto. E eu guardei, esqueci de avisar ele, peguei o carro e saí. Chegou um cara, pediu um bauru. Ele pegou um caqui e fez, fatiou ele e pôs no baú. O cara foi morder, esse caqui tá doce. Tem uma meia Esse baú dúzia tá de- doce. O Ganito que falava, esse sanduíche está doce. E você abriu a geladeira, cadê o caqui que estava aqui? Não foi você que abriu a geladeira. Se tem bar, tem banheiro. Tem alguma essa história? Essa aí foi comigo. Onde tem um banheiro? Chegava, onde é o banheiro? Aqui, segue o cheiro. Eu falei, segue o cheiro que não existia água. Segue o cheiro que Tem você encontra no racionamento de banheiro. água. Essa você sabia, não é? essa eu sabia. Ô Domingos, ó, ainda sobre o banheiro, teve um freguês que teve que lavar o banheiro. Tem essa história também? Como é que chamava o Ari? João Ari. João Ari. João Ari, é. Ali ainda, ele foi,
eu tinha lavado o banheiro, não fazia uma hora. Ele já foi lá e já fez o serviço lá e barriou lá tudo. E o José olhou assim e falou, saiu algum freguês daí? Falei, saiu o João Ari. O João Ari estava na porta ainda. José pegou um ferro dentro da porta e falou, você vai lavar o banheiro, senão eu te racho agora. Foi isso aí. E ele precisou ir lavar. E o José lá com o ferro nas costas. O banheiro. Precisou lavar o banheiro. Tinha feito para fora. Bom, essa pergunta agora é para o Pacal. Pacal, você era frequentador assíduo do bar. O que eles diziam para aqueles que gostavam de tomar umas a mais? Não era o Tamirique, não? Tinha o Tamirique que frequentava direto. Eles falavam, aqui pode ficar bêbado, mas chegar bêbado aqui não. Só sair bêbado. Chegava bêbado. Essas são histórias aí dos anos 40 e 50 que nós estamos contando agora, né? 40, 50, até que ano? 42. E terminou quando o bar? Aquilo lá, eu não sei quando é que... Lá nós ficamos há 16 anos. Depois fomos lá atrás da igreja, lá onde o Pacal jogou o colibri no meio da rua. Qual é aquela que o vendedor de ovo vinha comigo, tomava uma pinga, espera que eu vou lá buscar o dinheiro para pagar a pinga. Eu vou pegar os ovos. Você lembra dessa aí? Eu lembro mais ou menos, mas não tô... Não dá para contar. Não lembra mais para contar. Não lembro. Diz que você contou. Falaram que ele chegava lá, compra ovo. Compro. Então dá uma pinga que eu vou pegar. Tomo uma pinga e assim ele vinha muito tempo. Quando eu já estava lá, ele não vinha porque ele já tinha pedido outra vez. Depois estava o Lino, ele ia com o Lino. E bebia pinga nas nossas costas. Aí deu certo que ele veio outra vez comigo. Falei, agora está cortado isso aí. Se você quiser beber uma pinga, agora você paga, senão pode pegar reto. Eram os ovos que ele ia buscar os ovos e não voltava mais. E bebia pinga. Tinha aquela da pescada, naquele da pescada. Aquela é uma história boa também. Como que é a história da pescada? Um dia estava eu e o Domingão só lá no bar. Chegou um cara lá meio imponente. Tem pescada? Não tinha. Aí o Domingão falou, tem essa aqui que é boa e é a mesma coisa, eu quero pescada. E eu sabia que tinha uma latinha estufada lá, pronto para jogar fora. Eu falei, pode deixar que tem uma aí. Aí ele entrou no quarto, lá o Domingão, depois você vai temperar ela. Eu peguei a chave, abri ela, foi até no teto. Aí o Domingão temperou, pôs ela lá, ele comeu uma garrafa de vinho, um pão desse tamanho. Um cruzeiro. Depois comeu, bebeu, pagou e ficou na porta olhando assim. Domingão falou, o que esse cara tá olhando tanto? Eu falei, tá procurando lugar para morrer. Paulino, o trote do salaminho. Você Aquela se lembra dessa história? Aquela não dá. Não dá.
Nem aquela do peixe também. Não dá para falar pra mim. Pacau sabe tudo. O pessoal tá querendo que vocês contem essa história do trote do salaminho aqui, é pra falar. E do peixe? Pra cá o que tem que contar do peixe? Não, do peixe é muito bravo. O peixe cheio essa história, né? Pacau conhece bem isso. Se for temperado, o José falou, se o tempero for de merda, não pode fazer. Como que é a história inteirinha do peixe cheio? Ah, o menino que conta isso aí, eu não lembro bem. Comeram tudo e ficou caro, né? É que eles acharam caro o peixe. Ah, Nós fazia peixe. E depois eles falavam, quanto é para temperar um peixe? Tanto, e enchendo o saco. Quanto é se fosse uma baleia? Se for de merda, não custa nada. justificado. Depende do tempero, Zé falou. Ô, Pacau, mesa de snooker, tem alguma lembrança? A mesa de nuke lá era apertadinho para jogar, o Zé ia jogar, então tinha as cadeiras atrás. O Zé foi jogar e tinha um sentado atrás e não dava o espaço para manejar. Ele olhou para trás e falou, ou sai ou abre a boca. Ou sai ou abre a boca para trás. Ele falou assim, ele Passar o taco. tá vendo que tá atrapalhando, mas não sai. Parece que ele nasceu. Ou sai daí ou abre bem a boca pro taco entrar. História de giz, tem alguma? De giz, um dia o Colete, ele tinha a alfaiataria ali, ele veio apontar o giz, caía aquele pozinho tudo ali no chão. O Zé ficava louco com aquela sujeira, aquele pó de giz. Ele foi lá, pegou aquela lixeirinha que tinha casca de mamão, um bagaço de limão lá das caipirinhas, ele juntou aquele coisa e foi lá na alfaiataria e jogou tudo pro chão. Aí ele falou assim, vai lá na alfaiataria que você vai ver que o Colete foi lá, mas o que você fez? É pra você não vir apontar mais esse giz, é que você me suja o chão. E se o freguês comia, bebia e não pagava? E não queria Aquele que falou, eu pedi, ele me deu. É aquele do sanduíche. Como é essa história? Ele chegou lá, estava aquele sanduichada feito, ele disse, pode ser um sanduíche desse aí? Pode, pegou, pode ser mais um? Pode, comeu. Depois ele falou, tem um Guaraná aí. Deu o Guaraná e tomou. Depois pegou, daí saiu indo embora. Ei, não vai pagar? Eu pedi, ele me deu. Palmiro Malosso estava na hora, até hoje ele fala isso. Eu pedi, ele me deu. Não precisa pagar. Eu tô vendo aqui, ó, que quem era, a pergunta aqui, né? Quem era bom na cobrança dos fregueses? Parece que tem uma história de alguém que foi embora para Borborema, deixou uma continha. Ele mudou para Borborema. E passou tempo sem vir lá, mas ele tinha aprontado uma conta lá. E nós estávamos dando por perdido. Depois ele veio passear em Itápolis para juntar com os amigos lá. O José falou, você gosta de rabada? Eu adoro. Eu adoro uma rabada. Então você está com o rabo preso aqui. Para pagar a conta que ele. O Pacau, pro Pacau, né? Lembra de uma história de alguém que disse para deixarem a conta para ele. Ele está sentado na mesa lá e que ficava ali em volta. Eu, Tamerique, Bar do Massari e Milhão.
sentado na mesa, aí na hora que foi saindo, ia pagar, e me deixa aí, hoje quem paga sou eu. E foi saindo, o Zé falou, aí na hora de pagar, o Emílio mandou marcar. O Zé falou assim, estava com o dinheiro na mão, que eles estavam dando, ele não deixou pagar. Já estava com o dinheiro na mão, já estava preso. Aí eu falei, mas depois você não cobra? Ele falou assim, mas quem que tem coragem de cobrar um homem daquele? E a história de alguém que era parecido com uma garrafa de caracu? Era o Hélio Ricói. Mas como que é essa história? Ele estava sentado num banquinho lá tomando uma pinga. E ele era sem pescoço, o Hélio Ricói. E tinha uma caracu que veio sem pescoço e nós pusemos o apelido de Hélio Ricói. Chega o Arthur Mangual e não viu o Hélio sentado lá. Escondidinho. Bateu no balcão, dá um Hélio Ricói aí bem gelado. Ele levantou assim, Hélio Ricói é a mãe. Ele falou. Embora os amigos gostavam de tirar uma casquinha, né? Eles também não perdiam a oportunidade de aprontar com os outros. Essa é pro Lino. Conta pra gente, né? Quem vocês mandaram lá no fim da Campos Sales para comprar tomate? O Estela, o velho Estela. Como é que foi essa história? Então estava eu e o Portinho lá. E ele estava lá, preciso ir lá num lugar aí, ver se eu acho tomate. Aí nós falamos, lá na saída do Tajubi tem um homem vendendo tomate bonito a R$500 o quilo. Ah, é? Juntou a cesta e foi a pé lá. Chegou lá, não tinha ninguém. São a história. Já foi embora. Ele falou, mas não tinha. Ele já tinha andado uns 10 quilômetros. Por causa de R$500. O filho dele anda por aí também, o Fernando Estela, você lembra dele? Eu lembro, do Fernando eu lembro. O Carlito Tussi dizia que o bar dos Cardilli não era um bar, era um teatro. É. Ô Lino, conta pra gente o que vocês aprontaram com o bambu pro João de Souza. Nós fizemos uma história lá que tudo quanto é bêbado, nós punha em 2 num bambu e levava em 2 para cá. Como se fosse um defunto. E pendurado no bambu, e 2. E um dia o João de Souza estava lá, bêbado. E nós falamos, vamos aprontar uma para o João de Souza. Pegamos, morramos o Hélio Ricói num bambu e veio em 2. Ele pendurado, descabelado. Passamos esfregando nele assim. Ele olhou assim, a mim ninguém leva. E ó, Porque ele já estava sopraram para ele, você vai ser o próximo. Ele, ó. Tem a história do presente de Natal que o saudoso Geraldo Alves contou no Clube de Campo. Ah, isso aí é picante. Manda ver. Manda ver. Isso é picante. Pode contar pra caramba. Você conta. Não, essa não. Essa eu não estou lembrado. Tá querendo? É pra contar. Não foi lá no Boulevard que... Aconteceu comigo. Na história foi o seguinte, o Geraldo contou no público lá no Clube de Campo. É que um dia estávamos na van, falasse de mulher, essas coisas assim, e um dia eu inventei de falar, eu nunca dei um dinheiro para mulher nenhuma. O Zé falou, mas também nunca pegou ninguém. Tá aí já. Tá aqui. Tem uma história também, né? Saía de tudo. Saía de tudo. Pacal, lembra de alguém que ia lá, o último gole,
uma história de cheque sem fundo, alguma coisa assim? Do cheque sem fundo, um dia a gente tá sentado ali na mesinha do costume. Não é com os botinhos, Rubio Botinho? Não, é a outra. Você chegou por trás que a estufa ficava bem no cantinho ali do coxo que vocês falavam. É, o coxo. E o Zé sentava junto com nós. Você chegou, ô Zé, você foi lá? O Zé falou, fui. E daí? O Zé fez assim. Eu falei, com certeza pegou outro cheque sem fundo. O Zé fez. Aí eu quis dar conselho para negócio de cheque sem fundo. Mas por que vocês estão cansados de pegar cheque sem fundo? Por que pega? Ele falou assim, compra um bar. Eles vêm aí, pedem uma cerveja, toma. Pede um cigarro, abre, fuma uns 3 cigarros, come o sanduíche e depois você vira ele de ponta cabeça, só sai esse focinho de cachorro, que eles falaram que a cheque era gelado. É mais gelado que um focinho de cachorro. Você pega ou não pega? E se mandar. Pacal, do Jeremias. O Jeremias, quando está quase na hora de fechar o bar, ele vinha. E ele sentava ali, pegava uma pinga com cinar ou com cinzano, sentava na mesa e ficava virando o copo e não tomava. E virando esse copo, o Zé Cardilli chegava lá, tá, vira logo para nós que quer fechar o bar. Você fica virando, vira lá para dentro e vai embora. E aquela do violão, você lembra? Não, do violão eu não lembro. Bom, estava sentado lá. Vou contar até a peça. O Gomes lá, aquele que era agrônomo. Gino Gomes. Isso. O Hélio Ricói, o Álvaro Dergueste, o Arthur Dergueste, o Ludovico. E o baixinho que... Tinha um baixinho também, que eu não lembro o nome. E estavam lá bêbados já e o Carquejo. O Carquejo estava junto também. Triste madrugada foi aquela que eu perdi meu violão, só cantava aquilo. Já era 3 horas da madrugada. O Zé encheu o saco, chegou lá, deu uma ajeitada na dentadura. Vê se vocês acham logo esse filho de uma puta de violão que eu quero fechar o bar. Vê se vocês acham logo esse violão. Aí saiu um atrás do outro, foi embora. Tava o Araldo Arruda também. Tava o Araldo também. Aquele sem nariz. Bom, Olino, e o que aconteceu com o Manuel Borges e o Dr. Marinho Rosa? Nossa, é muito picante. Isso aí deixa pra lá. Pode contar? Claro que pode. Era uma época do Natal. O Marinho Rosa era advogado, mas era um cara gozador também. Um dia o Mané Borges estava lá no balcão, na época do Natal, lá meio brabo. Chegou o doutor Marinho, ué, você ganhou o que do Natal de ano bom? Eu ganhei o Então o Marinho falou, então fiz você pôr o sapato na janela, você pôs a português que ficou louco. É porque lá juntava tudo essa cambada que não media o que contava. É. Tem mais alguma história de pastel? Do pastel do Pedro Iriguela, lá do... Aquele era e pôs Arne no seu pastel. E tirou. O Gaio estava lá fazendo o pastel, ele pediu
deu a mordida e falou: ô Gaio, quem é que pôs carne nesse pastel? O Gaio falou: fui eu. E quem que tirou? O Gaio falou: você quer carne? Vai lá no açougue do Tonhão. Quer comer carne, vai no açougue do Tonhão. Tem uma do Zé, passou um dia o finado Tufaz, ultimamente da vida dele, andava arrastando o pé. O Zé olhou e falou assim: olha, o Tufaz, se é estrada de terra, você não perde ele de jeito nenhum, porque é 2 riscos que vai embora. É 2 riscos. Ele vai arrastando o pé direto. Domingos, a hora que eu cheguei, você perguntou se eu tinha encontrado a azeitona do pastel. Conta essa história pra nós. Não, essa história aí, nós fazíamos pastéis para vender. Então, eu falei: quem achar uma azeitona no pastel, eu dou tal coisa, dou um presente. E tinha um cara... Nestor Próspero. Quem? O Nestor O Próspero. Nestor viu eu falar aquilo, enfiou a mão no vidro de coisa e pegou uma azeitona e depois ele comeu a azeitona e depois ele começou a fazer que ele achou as sementes. Eu falei: eu vi você enfiar a mão lá do vidro de azeitona. Tem azeitona. Não ganha nada. Não ganhou nada. Bom, é isso aí, né? Nós estamos hoje na casa dos irmãos Cardilli, juntamente com o Domingos, o Lino, o Guerino Cardilli, né? Mais conhecido por Lino, e o Pacal. Pacal, freguês daqueles de ficar sempre junto lá. Tem mais alguma história que vocês estão lembrando? Ah, a gente não lembra, não? Eu acho que vocês estão escondendo as histórias picantes, viu? Qual? As Tem uma picantes. tem uma do Zé que ele comprou um TL e foi lá para Campina da Lagoa. Essa E é... aí na volta a gente perguntou: e daí? Que nem ele chamava o mais novo dele de Sarambé. E o Sarambé foi bem? Ele tá dirigindo bem? Falou: ele tá, mas ele pescoceia ainda. Na hora de engatar, ele pescoceia. Eu acho que vocês esqueceram a história do homem que foi na Lua também. Não esqueceram? Aquela já está aí. O homem foi na Lua. Ah, aquele da lua, quem nunca está contado. O cara abriu o pastéis, falou: aqui não tem nada aqui dentro. E o Gaio falou: os americanos foram na Lua, não acharam nada, você quer achar num pastel? Está marcado isso aí também? Essa não estava marcada aqui. O pessoal está soprando no meu ouvido aqui. Não era para contar? É para contar. Não tem uma história do Padre Enir, não? De padre tem um monte. Então, cadê a história do Padre Enir? Não é padre Enir. Não é o Padre Enir? É outro padre, né? Essa história é do meu tio Antônio, ele tinha carro na praça. Um dia enguiçou não sei o que, e a buzina, e ele estava experimentando a buzina. Tá. E o padre encheu o saco e saiu na janela e falou: você estava enchendo o saco aí com essa buzina desse carro aí. E o tio então virou assim: e vocês quando pegam esse fino aí é bem. Sabia que tinha alguma esquecida aí. O padre tentou orientar para dentro. Eu não sei que padre era aquele tempo. Tem aquela história do Atos, da máquina de costura. Eu estava sentado na calçada
com esse ato, e ele queria vender uma máquina de costura. E o Cadão estava sentado naquele banco lá da igreja, bem em frente ao bar. Então ele falava, essa máquina faz isso, chuleia, não sei o que, faz zigue-zague. Eu falei, será que essa máquina cozinha também? Vou casar com essa máquina. O Cadão se matava. Você lembra do Cadão? Eu lembro. Clóvis Gentil. Até hoje o Cadão fala isso. Quem que é esse aí? É o filho do Dr. Mário Gentil. Cadão, gente. Irmão do Tim. O Cadão. É que ele também ele estava sempre no meio da Não saía do bar, ele, o Mário Branco, o Tim. Era os homens da madrugada. O engradado de bebida no prédio. Tem alguma história? Quem levou o Tem engradado? uma que cada o Ganito dormiu em cima da sacaria de cerveja lá. Ah, eu não lembro. Lá na padaria, ele pousou lá, ficou bêbado, deitou lá e amanheceu lá. Dentro da padaria do bar. Ganito. Mas isso aí Dormiu no depósito de cerveja. Tem uma da cerveja Guinness, com o Nestor Próspero. Tinha uma cerveja inglesa, o nome dela era Guinness, você lembra, né? A Guinness cuidou. Então, era forte a cerveja, uma garrafinha assim, enchia 20 garrafas. Um dia o Zé falou pro Nestor, quem beber essa no gargalo, eu dou uma caixa de presente. Ah, então a caixa já é minha, já puxou ela pra cá. Pegou abriu ela e tocou no gargalo, saiu pro nariz. Saiu pra orelha, pra tudo. Era forte mesmo a Guinness. Era inglesa, era importada. Saiu até pro nariz, para o ouvido. Também a promessa era de ganhar uma caixa. Ainda ele pegou e puxou já pro lado dele a caixa. Mas bebeu, né? Bebeu nada. Não deu nada, não deu. Estava morrendo afogado. O Nestor Próspero, ele era muito metido. Né? Tá bom. Como que foi a do engradado que o senhor levou lá? Aí, me fizeram eu subir aquela escada lá com a carga nas costas e era mentira. Era 1º de abril. Precisei levar e trazer de volta aqui. Um dia nós E eu aprontamos, dei a bronca, viu? aprontamos uma com o Nané Borges. O Dito Jagunço trabalhava lá. Então nós inventamos que o doutor Ramos pediu uma cesta de vinho. Parece que 20 garrafas de vinho para levar lá. Que o Dito Jagunço pegou, pôs a cesta de vinho, chegou lá. O doutor Ramos, o que é isso aí? Ué, o senhor ligou para trazer vinho aqui. Eu lá bebo vinho. Pode sumir disso aqui para lá. Ele saiu xingando. Xingando, e chegou em casa. E ele se divertia, né, chorando. E xingando a mãe de quem falou aquilo, ele falava. Quem inventou isso, a mãe dele vai pro Dantibaço, não sei o que lá. Mas ele falava o diabo. Ah, do Zé, que ele foi fazer a viagem, deixou o telefone, acho que foi o Nino, ele deixou o Nino lá para... Falou, qualquer coisa, se tocar o telefone, que não tinha mais outro carro de passe, você fala que foi o Zé, que é o Zé Cardilli. Aí eu não sei onde que o Zé foi. Capacete. E pegou e ligou lá no ponto de táxi para saber se tinha ligado. O Zé ligou lá, acho que foi o Nino, que foi lá atender e atendeu, ele falou, quem está falando? Aqui é o Zé Cardilli de lá falou, não pode ser que aqui também é o Zé Cardilli. Não podia falar.
E aquela do Tamirique. Tem muitas do Tamirique. E ele era professor, ele estava dando aula numa escolinha lá no Curupá. Então teve uma hora que ele chegou, estava com os pés em cima da mesa e chega o diretor lá da escola. Falou: ô, professor, você tá esse exemplo que você dá para os alunos? Ah, a minha aula é de acordo com o salário. O diretor ficou quieto porque ele também ganhava pouco. Não tinha molecada que ia com moeda, batia no Marcão e queria azeitona? Ah, isso Você lembra? não lembro, não. Eles queriam comprar azeitona? Eu lembro que nós vendia pão de montão, né? E jogava o dinheiro atrás do nós pegava para não ir fazer troco, jogava o dinheiro lá. E o moleque do lado de lá, com um fio de arame, puxando as notas por baixo. Ele estava enchendo o bolso de nós. E eu dei a volta e dei uns murros no moleque, uns pontapés. E ele falou: eu tenho que levar pão em casa. Eu falei: mas você fez de comprar o pão, veio roubar dinheiro? Ele acabou nisso aí, não precisou fazer nada. Ele puxava o dinheiro com o arame e ia fazendo um estoque. E nós vendendo pão e jogando dinheiro lá. E ele pescando. Aquela história da água lá. Tem uma história da água. Tinha um cara chamava Paulo Pulizão. Essa você lembra, né? Não. Quanto mais fio, mais água bebe. Como é que é? Era um dia de sexta-feira maior. Temperava aquela sardinha, comia com pão. E tava de gente no coxo lá, o Zé. Chega esse Paulo Pulizão, ele era feio, né? Feio que dava medo. E o frito estava junto até aquela hora no coxo. Então ele chegou, esse Paulo Pulizão, falou para ele: dá um copo d'água. O Zé encheu um, bebe. Dá outro, já deu outro. Dá outro. Ele falou: quanto mais feio, mais água bebe. Esse frito Lamaroso quase morreu de tanto rir. Quanto mais feio, mais água bebe. O pior é que ele era feio. É a balachita, tem uma história? Da balachita? Aquela lá que quem achava máquina de costura, televisão, o Mazarope que estava no meio também. Desembrulhava que tinha prêmio na bala, e não tinha, era mentira. Não, mas tem uma outra também, né? Para que eles vêm aqui? Só para fazer isso, aquilo e... Ah, isso aí é lá, essa história. Essa aí é meia picante. Não, é só meia. Dá para contar. É que estava encalhada as balas de chita. E o José fez aquilo lá num instante e vendeu as balas chita. É isso aí. Essa do padre que eu falei, não aconteceu com eles? Não sei. Chegou um produto novo no bar, chegou um, pra que é aquilo? Ah, aquilo lá é bom pra engordar criança, pra deixar forte, pra não sei o que, não sei o que. Aí chegou outro, ah, o que é aquilo lá?
Ah, para engordar criança, para deixar forte, para não sei o que, não sei o que. Eles começaram a ficar irritados, todo mundo perguntava. Aí o pessoal viu que eles estavam irritados, aí combinaram, né? Todo mundo de perguntar que era para deixar nervoso mesmo. Não teve uma história assim? Aí o próximo que entrar aqui, eu vou falar que isso aí serve para tampar a boca de curioso. Uma coisa pior. Aí escutaram. Foram buscar o padre. Eu não sei que padre. O padre vai lá e pergunta pra que é. Chegou o padre, pra que é? Não tem uma história assim. Tem outra pior do que essa aí. Pior ainda. Tem aquela do sabugo. Aquela é picante. Você lembra, né? Tem uma do Tamirique, que ele falou que ele ia meditar lá no cemitério. Ele falou que ele estava sentado embaixo das árvores no muro, no cemitério, meditando. E vinha uma turma do baile. Quando eles vinham se aproximando de mim, eu dei aquele grito de lobisomem. Eles saíram numa velocidade que nem a égua do Berto Meto não alcançava. Aquele grito de lobisomem. E tem aquela do Nelson Gonçalves também. Ele não podia ver o Nelson Gonçalves cantar. Então o Zé ligou o rádio bem alto, ele levantou, vou lá no capacete. E aí que ele saiu, o Zé ligou pro capacete e contou a história, põe o capacete e pôs uma também. A mesma música. Ele chegou lá e entrou. Aqui também, ele falou. Saía cada uma. O Lina, e a cobrança do Zé lá na Campina da Lagoa? Essa tem uma história boa dessa, mas eu não lembro como é que foi, viu? É meia picante. Essa que é boa. Meia não, é muito. É muito pesado. Conta da cobrança do... Hã? A cobrança do Zé lá do... Eu não lembro direitinho. Eu sei que tem negócio de peido no meio. Tem ou não tem? O Zé foi cobrar... mais. O Zé foi cobrar lá na Campina da Lagoa. Chegava lá e o de pagar. E um dia falaram pro Zé... É só que estava meu. Ei, mas o tá bem lá na Campina da Lagoa, coisa e tal. Ele falou assim, eu tenho um dinheiro para receber dele, mas vou lá e ele não paga. Aí, e vai outra vez. O cara, mas quanto que é que ele deve? Falou a quantia. O cara falou, isso daí isso aí é um peido. O Zé falou assim, tô enjoado de ir lá e ele não peida. É isso mesmo. É isso mesmo. Tem uma também, nós estava lá, estava o Álvaro Derguers e o Brizola. E chegou lá, eu estava ali e o Álvaro estava bêbado, e quando ele estava bêbado, ele ficava fazendo assim com a cabeça. E ele começou, o peido, nisso entrou aquela Cassini, que tem, o pai dela tinha a sorveteria ali, onde é o calçadão, naquele tempo não tinha o calçadão ainda. E entrou ela e o Escada lá, acho que é o Álvaro Escada, entrou e veio por trás. E o Zé falou assim, ô Balas, que era pedido de Balas, o Álvaro, ô Balas, olha a moça aí. Ele virou para trás e falou, porque ela não peida e caga.
O Zé foi parar lá na esquina do Fuado. O Zé, a hora que foram embora, o Zé falou, eu quis consertar, estraguei mais. Tinha o irmão do Brizola, o Vardinho, Puruntum, você lembra? Ele achava ruim. O cara um dia falou, o que é encher Puruntum? Falei, esse aí é um passarinho noturno, ele só vai em cima de bosta de vaca. Ele ficava louco. Está vivo até hoje. Até o doutor Hermes chama ele de Puruntum também. Você já chegou a conversar com o doutor Hermes alguma vez? Hermes... Ele é um médico aí, da promoção, ele é. Não, É um cara bom. Às vezes eu passeio com ele por aí, o dia que eu pegar ele de jeito, nós vamos passar aí na tua casa. E falar para ele te conhecer também. Tivemos fazendo esse registro e queríamos então agradecer a presença de todos. Aqui é a casa do Domingão. E de todos nós aqui para realizarmos essa gravação, esse filme, proporcionaram para a gente aí um resgate dessa história, né? Todo o pessoal aqui, o meu muito obrigado pela presença também e pela oportunidade de estar aqui também. E foi bom relembrar isso aí. Obrigado a vocês.